Olá, meus queridos. Você vai fazer prova da PM de Tocantins? Banca FGV. Então você precisa assistir essa aula aqui, tudo bem? Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa e especialista em FGV. E se você quer passar nesse concurso, você precisa direcionar seu estudo para aprender o modo como ela cobra. Banca enjoada, às vezes tem umas questões que ela dá uma direcionada, assim. Tem que saber como ela cobra. E aí você garante a sua aprovação, tudo bem? Então vem comigo que eu vou ajudar você. Olha, coloquei aqui 10 questões, você pode baixar a lista aqui embaixo, tá? Você faz primeiro, ver como é que você analisa, depois você vem verificar como deveria ser a sua análise, tá? Essa questão é sobre modo narrativo de organização discursiva. Ela coloca assim no conteúdo programático dela, né? Modo discursivo, tá? Modo de organização discursiva ou tipologia textual. É isso, ela ama tipologia textual. É muito comum, tá? Ela colocar. Agora, um recado para você. Ela não trabalha textos longos. Ai, Yara, que legal, mas você precisa saber trabalhar com textos curtos, né? Trabalhar, reconhecer a tipologia textual, até a interpretação de texto curto, tá? Ela gosta de esse modo de organização que é tipologia. Tipo descritivo, ela ama. Tipo narrativo, tipo dissertativo e tipo injuntivo. Ela é bem enjoada com injuntivo aqui. Aqui ela já pediu o modo narrativo de organização discursiva. Quais são as marcas? Você já estudou? O que você tem que verificar? São frases curtas, né, gente? Ela trabalha com isso. Então, eu tenho que ir para o básico. Eu não vou ter uma história, não existe isso. O que tem que ter? Verbo de ação no passado. Mas sabe qual o tempo exato? Porque se ficar só no verbo de ação no passado, pode acabar perdendo a questão. Mas basicamente é isso. Vamos focar. O que a gente marca primeiro? O verbo. Verbo de ação no passado, ele constrói, tá? Um tipo de texto, que é um tipo de texto narrativo. Se tiver mais de um, a gente para aqui e dá uma analisada. Vamos lá. Letra A. Todos os carros estavam parados no sinal. Um menino vendia pacotes de balas enquanto um grupo de estudantes atravessava calmamente a rua. Opa, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho, ó. Todos os carros estavam parados no sinal. Um menino vendia pacotes de balas enquanto um grupo de estudantes atravessava calmamente a rua. Eu marquei os verbos estão no passado. Se não tiver mais nenhuma alternativa, a gente marca essa. Tudo bem? Então vamos lá. A paciência é uma virtude. Opa! Isso aqui ela vai chamar de descrição, tá? Na verdade é uma exposição, ele está explicando. Mas ela trabalha, ó, verbo de ligação, ela é mais nessa linha, como um texto descritivo. Então tá. A paciência é uma virtude. A maturidade nos faz tolerantes e experientes. A vida é bela. Ela vai dizer que isso aqui é descritivo, mas narrativo não podia ser, tá? Narrativo é com verbo de ação, não é com verbo de ligação. Narrativo é com verbo de ação e verbo de ação no passado. Aqui é verbo de ligação no presente, já eliminava. O objetivo maior é que tudo que toca o seu coração faça diferença para você, tá? Embora os verbos estejam no presente, o que já anula o fato de ser narrativo, a gente tem algumas coisinhas que você tem que prestar atenção, ó. Toca o seu coração, o seu coração. Diferença para você. Esse texto, ele conversa com você. Então, ele tem aqui uma marca injuntiva, que é direcionar ao leitor. Tá, gente, mas esses dois a gente já eliminava, por enquanto, letra A, por enquanto, letra A. D de doido. O temporal havia caído há mais de uma hora quando o serviço de meteorologia anunciou o mau tempo. Opa! Mais um com verbo no passado. Temos duas alternativas. Letra A ou letra D de doido. Temos duas alternativas. Deixa eu eliminar mais uma aqui, ó. A vida é como uma escada rolante. Você pode se mover para frente ou para trás, mas não pode permanecer parado. Não, então você já eliminava, tá? O que a gente tem? Texto narrativo é com verbo de ação no passado. Eu tenho duas alternativas com verbo de ação no passado.
Duas alternativas. Letra A ou letra D de doido, tá? E eu tenho quebrando a banca da FGV, tá? Eu tenho questão de tipologia textual em que ela pega um fragmento narrativo em que todos os verbos estão no passado e ela diz assim, onde inicia a narração. Porque o texto ele pode ser narrativo, mas ele pode começar descritivamente. E tem um verbo no passado que indica a descrição. É aí que tá. A narração mesmo, ela é no pretérito perfeito. A narração mesmo, ela é no pretérito perfeito. Ocorreu, aconteceu, caiu, machucou-se, morreu, sabe? Quando você diz assim, havia caído, estava, cantava, você está aí criando um contexto para começar a narrar. O verbo no pretérito imperfeito, que é esse vá e esse ia, ele é marca descritiva. Então, olha só o que eu tenho. Os carros estavam, marca descritiva. O menino vendia, marca descritiva. Atravessava, marca descritiva. Isso aqui é estático, significa que isso é habitual, é fotográfico. Não tem uma ação começada e acabada, que é a marca da narração. Inclusive, quando ele diz assim, o temporal havia caído, essa parte é descritiva. Ele está descrevendo, criando um contexto. Onde é que a narração começa mesmo? Bem aqui, ó. Bem aqui. E ele pode perguntar, a gente tem uma questão dessa da FGV, tá? Então, o que eu tenho, ó, por exemplo, eu tenho uma questão da FGV que ele dá um fragmentozinho e todo o início do texto é no pretérito imperfeito. Isso aqui é pretérito imperfeito, tá? E aí, onde ele começa com o pretérito perfeito, aconteceu, ocorreu, é ali que começa a narração. Tem que ter, né, as manhas, né? Tem que ter a manha da FGV para você garantir. Então, gente, alternativa a letra D de doido. E o verbo que indica que o fragmento é narrativo é esse verbo no pretérito perfeito, tá? É esse verbo no pretérito perfeito. Tudo bem? Ok? Então, agora você tem a manha, você garante a aprovação assim. Estude tipologia textual, se a banca gosta, pode estudar. Faz exercício para se acostumar com os macetes, né? Se acostumar com as características da tipologia de texto. Tudo bem? Bom, e se você quer aprender mais, eu tenho material interessantíssimo para você que quer garantir a aprovação da PM de Tocantins, tá? Eu tenho um curso de português completo, português descomplicado completo. Todo o assunto que tem no seu conteúdo, ele tá aqui, já devidamente gravado, tá? 110 videoaulas, 180 dias de acesso, tá? Por R$150. E aí, não adianta você querer garantir a aprovação numa banca como a FGV sem saber como a FGV trabalha. Eu tenho Quebrando a Banca FGV com mais de 200 questões. E agora está ainda em fase de crescimento, vai chegar a 300 logo logo, tá? O Quebrando a Banca FGV está apenas R$75. Olha que legal. E a gente tem o combo. Se você comprar o Português Complicado mais o FGV, tá? 200 questões, mais de 200 questões. Dentro do Quebrando a Banca FGV, eu tenho Entendendo o FGV, tá? São algumas aulinhas que a gente deu para mostrar aquilo que ela mais gosta de cobrar, tá? E os dois fica R$189, tá? Com duração de 6 meses, ou seja, dá para estudar bastante. Todo o conteúdo, gente, todo o conteúdo já gravado, mais as mais de 200 questões da FGV. Aproveita e garante a aprovação. E vamos com mais questões que eu quero mostrar para você como é que a banca cobra, tá? Vamos lá. Essa segunda questão aqui é uma questão que é de morfologia ou classes de palavras. Ela gosta, tá? E ela tem um modo um pouquinho diferente de cobrar. Vamos lá. Olha o que ela diz aqui. Assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor semântico de classe diferente das demais, tá? Gente, quando ela adora o mais. A gente tem questão de mais dela bem antiga e bem recente. Então, é uma constante, tá? O que você aprendeu sobre o mais? Diga para mim. Você aprendeu que o mais é um advérbio, né? Ah, ela se aproveita disso e você acaba perdendo a questão. Deixa eu dizer. O mais pode ser advérbio, normalmente ele é. Quando ele é advérbio, ele indica a intensidade. Então, há questões dela em que ela diz assim, marque a alternativa em que o mais indica a intensidade. Tá? Só que o mais também pode ser pronome indefinido. E aí, há questões em que ela diz assim, marque a alternativa em que o mais indica a indefinição.
Aí a pessoa acha que ela vai interpretar. Não, não é interpretação, isso é morfologia, isso é classe de palavras, tá? Isso é assim, ó. Dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Como é isso, Yara? É assim, ó. Se eu estou com a minha mãe, eu sou filha. Se eu estou com a minha avó, eu sou neta. Se eu estou com a minha filha, Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora doida, aí eu sou mãe. E assim, o mais, tá? Normalmente ele é advérbio, normalmente ele é advérbio, normalmente ele é advérbio. Advérbio se refere a verbo, então o mais, referindo-se a verbo, advérbio. O mais, referindo-se a adjetivo, advérbio. O mais, referindo-se a outro advérbio, advérbio. Mas se o mais acompanha um substantivo, ele é pronome indefinido. Se eu disser para você, por exemplo, olha, eu gastei mais energia neste mês. Mais energia é a energia, substantivo. Esse mais aí é pronome indefinido. Então, o que você tem aqui? Ele quer a classe diferente dos demais. Bom, pode ser que o mais seja advérbio em todos, e um só ele seja pronome indefinido. E Yara, o que eu vou fazer? Você tem que ver a quem ele se refere, com quem ele está andando ali para trabalhar, tá? Então vamos ver um por um, tá? Vamos lá. R$5 no bolso valem mais do que um amigo no Palácio do Governo. A gente tem que ver a quem esse mais se refere. Diz para mim, o que é que esse mais está fazendo? Ele está intensificando o vale, ó. Vale mais, vale mais, vale mais. Vale é um verbo. Esse mais, quando ele se refere a um verbo, ele é um advérbio. Gente, ele normalmente é advérbio. Não tem substantivo aqui, ó, a quem ele se refira. Normalmente, o substantivo vem depois, tipo, mais energia, mais vatapá, mais churrasco, mais caruru, sabe? Mais cerveja, sabe? Então, se eu tiver o mais e logo depois um substantivo, acabou-se. Ele é um pronome indefinido. Tirando isso, ele é advérbio, tá? Então, aqui ele é advérbio. Vamos ver a outra. Os clientes de mais dinheiro podem fazer muitas exigências. De mais o quê? Não ouvi. De mais o quê? Dinheiro. Agora é a sua vez de dizer para mim o que é dinheiro. Dinheiro é verbo? Dinheiro é adjetivo? Dinheiro é outro advérbio? Ou dinheiro é um substantivo? Diz para mim. Yara, como é que eu vou saber se é substantivo? Põe um artigo, ó. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Gente, dinheiro é substantivo. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio nunca se refere a substantivo, tá? Então, o que é esse mais? Esse mais é um pronome indefinido. Ele indica indefinição. Ele indica que, na verdade, é uma quantidade de dinheiro, mas eu não sei qual é a definida. Se todos forem advérbios, já vai ser a letra B de bola, gente, tá? Já vai ser. Mas o vídeo aqui não é, tá? Essa foi a ocasião em que cheguei mais perto da perfeição. Cheguei mais o quê? Mais perto. Mais perto. Veja bem, cheguei é verbo. Perto não é substantivo, perto da ideia de lugar. Então, perto é um advérbio, tá? Quem se refere a advérbio é outro advérbio. Quem se refere a advérbio é outro advérbio. Esse mais só não é advérbio quando ele se refere a um substantivo, tá? Os operários eram mais incapazes. Yara, operários é substantivo, mas o mais está se referindo a incapazes, ó. Mais incapazes, mais incapazes. Se estivesse escrito assim, ó, eu quero mais operários, aí mais acompanhando operários, seria outra coisa, tá? Incapazes é um adjetivo, né? E aí, gente, o mais, quando ele acompanha um adjetivo, ele é advérbio. Advérbio se refere a verbo, advérbio se refere a adjetivo e advérbio se refere a outro advérbio. Só não se refere a um substantivo, tá? E na letra E, eu quero que os adversários falem mais ainda. Falem mais ainda. Falem mais, né? Esse falem é um verbo e aí esse mais é um advérbio. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? O mais normalmente é advérbio. O mais normalmente é advérbio, mas ele nunca será
advérbio se ele acompanhar um substantivo. Tudo bem? É uma questão bem recorrente da FGV. Há muitas questões dela nesse aspecto morfológico, então já fica atenta a isso. A alternativa, letra B de bola, tá? Em todas as alternativas, em todas, o mais é advérbio, ó, porque ele se refere a um verbo, né? Ele é um advérbio, ó, porque ele se refere a outro advérbio. Ele é um advérbio porque ele se refere a um adjetivo. Ele é um advérbio porque se refere a um verbo. Quando ele não é advérbio, é aí que você tem que decorar. Uma palavra nenhuma é advérbio. Quando acompanha o substantivo. Ó. Dinheiro é substantivo. Decora uma coisa. Advérbio nunca se refere a substantivo. Advérbio nunca se refere a substantivo. Nesse caso, esse mais é pronome indefinido. Às vezes, ela muda o comando, tá? Então, às vezes, ela diz assim, marque a alternativa em que o mais indica indefinição. É quando ele acompanha o substantivo. Marque uma alternativa em que o mais indica intensidade. É quando ele é advérbio. Nesse caso, ele nunca acompanha o substantivo. Então, entender para você ganhar a questão, tá? Essa terceira aqui é uma questão de adjetivo. Ela ama adjetivo, gente. Morfologicamente, é a classe que ela mais ama. Então, ela adora perguntar qual é a alternativa em que o adjetivo foi substantivado, qual é a alternativa em que o substantivo está com uma função, o adjetivo está com uma função diferente, sabe? Então, assim, ela fica variando, mas ela ama adjetivo. Então, as funções do adjetivo, né? A classificação do adjetivo. Então, se é uma coisa que você tem que priorizar ali, é o adjetivo. Ela não é tão micro. Não fica perguntando para você de artigo, sabe? Né? Não fica perguntando todos os pronomes. Não fica perguntando de preposição. A pergunta de preposição na regência. Morfologicamente, não. Morfologicamente, ela é muito centrada no adjetivo e no advérbio, tá? Morfologicamente, é mais esse o foco dela. Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado pertence à classe dos adjetivos. Gente, para ele pertencer à classe dos adjetivos, ele tem que estar se referindo a um substantivo. Já dou a dica? Tá. Se ele for o núcleo do sujeito ou o núcleo do complemento, ele tem valor substantivo. Se são os outros que estão se referindo a ele, ele tem valor substantivo, tá? Vamos lá, depois eu dou a dica. Vamos ver um pouco, tá? Os velhos amigos estão sempre conosco. Quem está sempre conosco? Os velhos amigos, ó. Os velhos amigos é o sujeito, tá? É o sujeito. O núcleo do sujeito tem valor substantivo, tá? Olha o que você tem aqui. São os amigos e são velhos amigos. Os é um artigo, velhos é um adjetivo. Velhos que é o adjetivo. Amigos é um substantivo funcionando como núcleo do sujeito, tá? O núcleo do sujeito e o núcleo do predicativo tem valor substantivo. Então, ele não tem valor adjetivo, não. Não é a letra A. B de bola. Aconselhe seu amigo quando for necessário. Aconselhe é uma ordem. Quem aconselha, aconselha alguém, ó. É verbo transitivo direto. Seu amigo é objeto direto. E aí o que você tem, ó? Seu amigo, ó. Esse seu é um pronome adjetivo. Amigo é o núcleo do objeto direto. Amigo funciona como substantivo, ó. Então não é adjetivo, ele é nuclear. Devemos sempre homenagear um amigo. Devemos sempre homenagear verbo transitivo direto, ó. Um amigo é objeto direto. O núcleo do objeto é substantivo. O núcleo do objeto é um substantivo. E esse gente, é um artigo, tá? É um artigo indefinido, provando que amigo aí está sendo usado como substantivo. Então, até agora, as palavras destacadas, né, estão funcionando como substantivo. D de doido. Em nossa família, um é amigo do outro. Aqui você tem que prestar atenção numa coisa que ela ama.
esse é, tá? E aí, o que eu disse para você? Eu disse para você que o núcleo do complemento é um substantivo. Que verbo é esse? Você consegue me dizer que verbo é esse? É o verbo ser, tá? Tipo de verbo, tem que classificar. Ela gosta desse verbo, ela gosta. Qual é o verbo? É verbo de ligação. Verbo de ligação exige o quê? Vai, diz para mim, exige o quê? Predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito tem natureza adjetiva. E o predicativo do sujeito tem natureza adjetiva. E ela gosta disso, gente. Às vezes ela marca as palavras, todas são adjetivas às vezes. E ela diz assim, marca a alternativa em que o adjetivo tem uma função diferente dos outros. E a única diferença é que todos estão juntos do nome e aquele está separado por verbo de ligação. Então, às vezes, só de olhar o verbo de ligação ajuda a beça, tá? Nesse caso, amigo não é substantivo, ele não está funcionando como complemento, ele está funcionando como característica de um, sabe? Como predicativo do sujeito. A alternativa, a letra D de doido. Para onde você tinha que olhar? Para cá, para cá. Verbo ser, verbo de ligação, pede um predicativo do sujeito. A natureza, por mais que ele seja um substantivo, ele está com valor adjetivo. É isso. Nenhuma pessoa possui muitos amigos. Espera aí. Quem possui, possui algo, né? Verbo transitivo direto. Muitos amigos é o objeto direto. Muitos amigos é o objeto direto. Amigos é o núcleo do objeto direto. O núcleo do objeto direto funciona como substantivo. Muitos, acompanhando o substantivo, é um pronome indefinido. É uma palavra adjetiva, igual a palavra mais, né? Então, assim, ó, o muito aí está acompanhando o substantivo. Então, em todos os casos, a palavra amigos é um substantivo, menos na letra D de doido, tá? Em todas, a palavra amigo está funcionando como núcleo do sujeito ou núcleo do objeto, né? Por exemplo, ó, aqui é o sujeito. Ele é o núcleo do sujeito, é um substantivo. Aqui, ele é objeto direto, ó. Ele é o núcleo do objeto direto, é um substantivo. Aqui, ele é objeto direto, ó. Ele é o núcleo do objeto direto, ele é um substantivo. Aqui, ele é objeto direto. Ele é o núcleo do objeto direto, ele é substantivo. Então, em todas as alternativas, amigo está como núcleo ou do sujeito ou do objeto, menos na letra D de doido. Na letra D de doido, você tem um verbo de ligação e ele funciona como predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito tem valor adjetivo. O predicativo do sujeito tem valor adjetivo e a sua banca gosta. Já começa a perceber essa linha de raciocínio dela, tá? Opa! Olha como eu disse que ela gosta de adjetivo. Estou criando uma sequência aqui para vocês, tá? Assinale a frase em que o adjetivo sublinhado mostra a função sintática diferente da que mostra nas demais frases. Como eu disse, ela gosta de adjetivo. Ela pode pedir a classificação, por exemplo, na anterior, ela pegou a palavra amigo e colocou a palavra amigo na função de substantivo e na função de adjetivo. Ela queria saber qual era o adjetivo aqui. Aqui ela está mexendo, já disse que todos são adjetivos. E ela quer a função sintática, tá? Deixa eu avisar para você aqui quais são as funções sintáticas do adjetivo, tá? Morfologicamente, você tem o adjetivo. Isso aqui é morfologicamente, tá? Sintaticamente, um adjetivo pode ser adjunto, adnominal, tá? Adjunto, adnominal. Como adjunto, adnominal, ele fica junto do nome, tá? Como adjunto, adnominal, ele fica junto do nome. Ele fica sem vírgula, tá? Sem vírgula. E aí, esse adjetivo, ele pode ser predicativo. Só que tem predicativo do sujeito e predicativo do objeto, né? Então, por exemplo, ó, um predicativo
do sujeito é mais fácil, né? Predicativo do sujeito. Ele vem depois de verbo, é verbo de ligação ou de ação, ou ele vem com vírgula, né? Ou ele vem com vírgula, tá? O predicativo do objeto, ele é associado a alguns verbos específicos, mas fica implícito o como sendo, sabe? Ele fica junto do nome, mas fica implícito. Então, há alguns verbos que pedem predicativo do objeto. É do objeto, tá? São alguns que pedem o predicativo do objeto. Então, por exemplo, o verbo considerar, o verbo tornar, o verbo julgar, são alguns verbos que pedem um predicativo. Vou mostrar aqui para você o seguinte, ó. Se eu disser o homem louco chegou. O homem louco chegou, esse louco é um adjetivo, tá? Ele está junto de homem, ele funciona como adjunto adnominal. Ele fica junto, ele fica dentro do sujeito, ele fica dentro do objeto, tá? Ele não é separado, né? O predicativo do sujeito, eu poderia fazer isso, ó. O homem louco chegou, ó. Se eu separar esse louco por vírgula, acabou-se. Ele já é predicativo do sujeito, tá? Adjetivo isolado por vírgula já é um predicativo do sujeito. Se eu jogar esse louco para depois do verbo, ele é predicativo. Agora, se eu disser para você, o juiz, ó, considerou o réu culpado. O juiz considerou o réu culpado. Esse verbo considerar, ele é, ó, verbo transitivo direto e exige como objeto direto o réu, tá? Culpado é uma característica. Olha como eu posso ler. O juiz considerou o réu como sendo culpado. É uma característica do objeto direto. Então, ele é um predicativo do objeto. Mas ele é um predicativo, é diferente de adjunto, tá? É isso que eu vou levar em conta. Então, vamos lá, um por um. O hábito torna suportáveis até as coisas assustadoras. Bom, eu vou marcar o verbo. O verbo é torna. Ó. Esse verbo, ele é verbo transitivo direto e ele exige um predicativo do objeto, tá? Então, assim, ó. O hábito torna o quê? As coisas assustadoras, né? As coisas assustadoras suportáveis. Isso aqui é o objeto direto. O que são suportáveis? As coisas assustadoras. Então, o hábito torna as coisas assustadoras como sendo suportáveis. Como sendo suportáveis. Suportáveis, que é o adjetivo em questão, é um predicativo do objeto. É um predicativo. Se os outros forem todos predicativos, ok. Porque um adjetivo só pode ser predicativo ou adjunto, tá? Vamos ver os outros, tá? Ainda não sei. O silêncio deles é uma eloquente afirmação. Yara, isso aqui é um predicativo. Não, olha, tu te acalmas, tá? Olha só. Uma eloquente afirmação é o predicativo do sujeito, tudo bem. Mas ele não marcou tudo isso. Isso aqui é verbo de ligação, isso aqui é predicativo. Ele marcou eloquente. Eloquente é um adjetivo, ó, que está junto do substantivo, gente. Junto. Então, esse adjetivo junto, ele é um adjunto adnominal. Esse adjetivo aqui é adjunto adnominal. Se estivesse escrito assim, gente, o silêncio é eloquente, aí tudo bem, seria predicativo. Mas o eloquente não está se referindo a silêncio, o eloquente está se referindo a afirmação. Afirmação que é o núcleo do predicativo. Adjetivo junto, adjetivo junto, adjetivo junto, adjunto. Adjetivo junto, adjunto. É adjunto adnominal. O silêncio tornou-se sua linguagem materna. Olha só.
sua linguagem materna, deixa eu ver, tornou-se com partícula C, esse verbo é verbo de ligação. Sua linguagem materna é o predicativo do sujeito. Mas ele não pegou tudo isso, ele pegou materna, ele pegou só materna, tá? Materna é um adjetivo que está junto do substantivo linguagem. Como ele está junto, ele funciona como adjunto adnominal. Junto, adjunto. Junto, adjunto, junto, adjunto. Até agora é adjunto adnominal. Os bons homens são extremamente raros. Ó. Bons, ó, se eu fosse analisar, vou analisar assim. Ó. Os bons homens é o sujeito, mas não é isso que ele mandou analisar. Mandou analisar o adjetivo bons. Ó. Bons se refere a homens, que é um substantivo. Ele está junto do substantivo, ele funciona como adjunto adnominal. Adjetivo junto, adjunto. Adjetivo junto, adjunto. A sabedoria humana ensina. Ó. A sabedoria humana é o sujeito. Mas ele não pediu para eu analisar tudo isso. Ó. Humana é um adjetivo que está se referindo à sabedoria, que é um substantivo. Adjetivo junto de substantivo, adjunto. Adjetivo junto de substantivo, adjunto. Ou seja, todos os adjetivos destacados estão funcionando como adjunto adnominal, menos na letra A, gente. Na letra A, esse verbo aqui, ó, torna, sem partícula C, ele é verbo transitivo direto, ele exige objeto direto e ele exige predicativo. O verbo tornar, o verbo considerar, o verbo achar, o verbo julgar, são verbos que exigem predicativo, tá? Então, o hábito torna as coisas assustadoras suportáveis. Suportáveis é o predicativo do objeto, ó. É o predicativo do objeto. Gente, só para ver, suportáveis não está junto de coisas, nem junto está, né? Então, assim, ó, e na ordem direta seria assim, o hábito, 1, torna, 2, até as coisas assustadoras, suportáveis, ó, lá no fim, tá? Ainda caberiam como sendo aqui. É esse que está diferente dos outros, tá? Alternativa letra A, tá? Todos os outros estão juntinhos, ó. Eloquente, afirmação, ó. Materna em relação à linguagem, ó. Bons em relação a homens, ó. Humana em relação à sabedoria. Juntinho, 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 juntinho. Então, nesses aqui, os adjetivos estão funcionando como adjuntos adnominais, tá? Aqui, ó. Esse verbo, ele pede um objeto e ele pede um predicativo. Ó. Esse verbo é verbo transitivo direto, ele pede esse objeto direto. E aí, isso aqui, ó, é um predicativo do objeto. Poxa, Yara, não. Você vai fazer FGV, você tem que focar nos adjetivos, tá? Tem que aprender a reconhecer adjetivo. Não vai perder tempo focando em outras coisas que ela não cobra. Então, é importante saber aquilo que ela cobra para você treinar direcionado. Então, por mais enjoada que seja a banca, as pessoas que têm estudado comigo têm dito, olha, Yara, eu tenho acertado porque eu começo a perceber como ela cobra, eu começo a entender. É isso que a gente quer. Tudo bem? E essa quinta aqui, ó. Aqui é concordância. Eu tenho ó, a frase abaixo que foi pluralizada de forma correta é. Tá, ó, cai concordância? Cai, mas não é um assunto que cai em todas as provas. Mas cai, gente. Então você tem que estudar concordância, regência, crase, sabe? Tem que estudar. Não é pegadinha, é regra, tá? Então, eu acho mais chata a parte sintática dela, porque aí você tem que dar uma treinada na linha de raciocínio dela. Aqui é a regra geral, você treinar concordância. Não sei se reparou, mas é concordância com partícula C. É concordância com partícula C, é concordância com partícula C. Ela gosta, tá?
E aí você tem que entender que verbo mais partícula ser tem sujeito. Tem. Só que o sujeito pode ser passivo ou pode ser indeterminado. E aí a concordância vai variar conforme essa classificação, né? Vou dar uma dica para você antes de analisarmos um por um, tá? Se você tiver, ó, verbo mais partícula ser, essa partícula ser pode estar antes ou pode estar depois, tá? Se houver termo, ó, termo sem preposição, vou precisar do olho de vocês, tá? Esse termo sem preposição, ele na verdade é o sujeito passivo. E aí o verbo concorda com o sujeito, né, gente? Então, esse verbo, ele concorda com o termo sem preposição. E sempre dá para transformar. Aluga-se sala, alugam-se salas, salas são alugadas. Então, por exemplo, ó, aluga-se salas. Não, ó. Salas está sem preposição, então é alugam-se salas e equivale a salas são alugadas. Então, o verbo mais partícula ser concorda com o termo sem preposição. Verbo mais partícula ser concorda com o termo sem preposição, tá? Agora, gente, se depois vem termo com preposição, termo com preposição não é sujeito, gente. Termo com preposição, ó, de, em, com, né, sem, o a, só que o a vai ter que analisar o a, né? Mas aí se eu tenho verbo mais termo com preposição, esse verbo morre no singular. Que aí lá é sujeito passivo, aqui é sujeito indeterminado, tá? Mas eu prefiro que você... Ela não está pedindo o nome do sujeito, então é você perceber. Tem preposição, não vai concordar. Não tem preposição, o verbo vai concordar. Vamos trabalhar com o olho agora, vamos lá. Tá, lá em cima, a primeira construção era precisa-se de mais uma semana de folga. Aí ele colocou, precisam-se de mais semanas. Gente, vamos lá. Tem partícula C, né? Precisa-se de quê, ó? De quê, de quê, de quê, de quê, de quê, de quê, de quê? Isso aqui está com preposição, tá? Esse termo com preposição nunca será sujeito. Então, esse verbo, ele morre no singular, tá? Você pode passar tudinho para o plural, mas o verbo fica no singular. Então, precisa-se de mais uma semana, precisa-se de mais semanas. Não passa para o plural quando ele exige preposição. Descobriu-se as razões das greves dos operários. Espera aí, peraí. Descobriu-se o quê? As razões. Descobriu-se o quê? As razões. Gente, esse as é artigo, né? De razões, não é isso? Confere? Então, isso aqui está sem preposição, né? Ele não é... Yara, mas tem uma preposição bem aqui. Não, mas eu quero saber se ele é introduzido por preposição. Se ele tem preposição lá pelo meio, nem interessa, tá? Sem preposição, isso aqui é o sujeito passivo. Sem preposição, isso é o sujeito passivo. E dá para concordar, ó. Eu posso dizer que as razões foram descobertas. As razões foram descobertas. Então, isso aqui tem que concordar, gente. Tá errado isso aqui, ó. Como deveria ser? Deveria ser descobriram-se as razões. Descobriram-se as razões, que equivale a as razões foram descobertas. Então, estava errado, é obrigada a concordar. Não se creem em príncipes encantados. Lembrando que tem partícula C, né? Não se creem em príncipes encantados. Gente, em é preposição. Se está com preposição, nunca será sujeito. Se está com preposição, nunca será sujeito. O sujeito, ele não é um termo preposicionado, tá? E aí, ó, significa que esse verbo tem que ficar no singular. Então, o correto seria não se crê em príncipes encantados. Verbo mais partícula C
só concorda se houver algum termo sem preposição. Verbo mais partícula ser só concorda se houver algum termo sem preposição. Formulou-se uma nova teoria, formularam-se novas teorias sobre esse tema. Opa, novas teorias, ó. Novas é um adjetivo, tá, gente? Eu não tenho introduzido com preposição. Isso aqui está sem preposição aqui no início. Então, isso aqui funciona como sujeito passivo. O verbo é obrigado a concordar. O verbo é obrigado a concordar. O verbo é o obrigado a concordar. Formularam-se novas teorias. Novas teorias foram formuladas. Foram formuladas. Ó. Formularam-se novas teorias. Novas teorias foram... Tá ok, gente. Ó. Plural concordando com o sujeito. Transformação. O verbo concorda com o termo sem preposição. Perfeito. Alternativa, letra D de doido. Ó. Formulou-se no singular enquanto é uma nova teoria. E formularam-se no plural quando vira teorias. Perfeito. Perfeito. E necessita-se de mais encomenda, necessitam-se de mais encomendas. Esse de é uma preposição, gente. Verbo mais partícula ser não concorda com o termo com preposição. Por quê, Yara? Porque o termo com preposição, ele nunca será sujeito. O termo com preposição, ele nunca será sujeito. Aí, esse verbo, ele morre no singular. O correto é necessita-se de mais encomendas, tá? Então, a alternativa, qual foi a alternativa aqui? Só pra gente ver, né? D de doido, absolutamente correta. Tudo bem? Bom, você quer treinar mais, com mais questões da banca, saber como a banca pensa? Eu tenho Quebrando a Banca FGV. Um material excelente, tá? Na verdade, é um material por assunto. Então, tem ortografia, tem semântica, tem morfologia, tem sintaxe, tem estrutura e formação de palavras, tem todos os assuntos que ela cobra sempre. A gente tem lista por assunto e tem as provas completas também lá no final, tá? E ainda temos o Entendendo FGV. São muitas questões, são mais de 200 questões. E a gente está adicionando agora provas mais recentes, né? Para você também trabalhar a prova completa, ampliar um pouquinho mais. O Quebrando a Banca está a R$ 75,00, preço maravilhoso, preço promocional. Aproveita, tá? Se você quer, Yara, mas eu preciso da teoria, tudo bem, eu tenho o Português Descomplicado completamente gravado. Tem tudo, todos os assuntos. Você vai estudando ali, tudo bem? E o combo, gente, perfeito, o combo R$ 189,00. E esse combo é o português, tá? Mais o Quebrando a Banca. E quando você compra o combo, você tem duração de 180 dias, 6 meses. Eu, se fosse você, aproveitava, treinava, isso aqui é completaço, tá? E aí é preciso investir direcionado para você garantir logo a aprovação. Tudo bem? Vamos lá com mais dicas? Ó. Sexta questão. Ela gosta disso aqui também, ó. Ela dá um fragmentinho, como eu disse, ela não trabalha hoje, mas com textos imensos, né? Não, ela vai colocando microtextos, tá? Então ela põe um textinho desse, ó, tá aqui. Isso aqui não é fragmento de nada, não. Isso aqui é o texto que ela usou, acabou de usar. E aí ela vai perguntar desse texto se tem algum erro, tá? Então assim, esse texto tem um erro. Ele contém um erro. Há nele um erro. E ela vai dizer assim, ó, o erro é esse, o erro é esse. Então, tudo que ela diz aqui não é erro, a não ser uma questão. E vamos lá, né? Vamos ver um por um. Vou dar um espacinho, tudo bem? Vamos lá. Ela diz que o erro é a vírgula após a primeira oração. Vamos verificar aqui. Quando nos casamos, tudo aquilo que gostávamos era muito caro e tudo aquilo que podíamos comprar era muito feio. Então tá, eu tenho isso aqui, ó. Quando nos casamos. O que é isso aqui, ó? Esse quando, ele introduz uma oração subordinada, tá, gente? Uma oração que indica tempo. Então, isso aqui é uma oração subordinada adverbial anteposta, tá?
essa vírgula é obrigatória, tá? Para que ela tá aí? Ela está aí para separar uma oração que vem antes. Então, a vírgula após a primeira oração é um erro? Não. A vírgula, ela está certa. Então, não é a letra A, tá? A ausência da preposição de antes de gostávamos. A ausência da preposição de antes de gostávamos, tá? Vamos lá. Ele diz assim, tudo aquilo que gostávamos. Tudo aquilo que gostávamos era muito caro. Bom, gente, isso aqui que ela está falando começa com um que. É sempre importante você saber que é esse, tá? Esse que é conjunção integrante? Conjunção integrante é quando a oração inteira pode ser trocada por isso. Esse que é pronome relativo? Pronome relativo é quando eu posso trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Ou quando eu tenho aquilo que, aquela que, aí eu tenho pronome relativo. Se eu tiver pronome relativo, é o seguinte, pronome relativo inicia a oração. Se dentro da oração houver exigência de preposição, ela vai para antes do pronome relativo. Então, se eu disser, por exemplo, o rapaz, tá? O qual conversei, o rapaz, o qual conversei. Quem conversa, conversa com. Então, tem que colocar esse com na frente. É o rapaz com o qual conversei. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tudo aquilo que gostávamos. E, gente, ó, aquilo que, toda vez que você tem aquilo que, esse que é sempre pronome relativo, tá? Aquilo que, esse que é sempre pronome relativo. Se você tem um pronome relativo, a oração que ele inicia, se a oração que ele inicia exigir preposição, vai para antes desse pronome relativo. Vamos lá. Quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. Para onde tem que ir esse de? Para antes do pronome relativo. Égua, gente, tem que ir esse de para cá, ó, para cá, para cá, para cá. Então, isso está errado. Eu preciso desse de, olha só. Quando casamos, tudo aquilo de que gostávamos era muito caro. Então, sim, gente, ó. A ausência da preposição de é um erro. A ausência da preposição de é um erro. É preciso colocar esse de. Então, o erro está aqui, ó, na letra B de bola. Qual é o erro que tem nessa frase? O erro que há nessa frase é que há uma ausência de preposição. Bem aqui tinha que ter essa preposição, né? Tinha que ter. Quando nos casamos, tudo aquilo de que gostávamos. Alternativa B de bola. Isso aqui é regência, gente. E ela gosta dessa regência com pronome relativo. Gosta, tá? Opa, aqui, ó. C, ele diz má colocação de pronome pessoal. Ela quase não tem questão de colocação pronominal em si, mas mais recentemente ela cobrou. Agora, há uns 2 domingos, numa prova do EBC. Então, ó, sabe? Mas ela gosta de pronome, tá? Gosta mais de pronome demonstrativo. Então, vamos lá. Quando nos casamos, tá? O verbo é casamos, tá? O pronome, ele está antes. E o que você tem antes, ó, é uma conjunção subordinativa que funciona como partícula atrativa. Então, a colocação está absolutamente correta. Então, não há uma má colocação, não, tá? A presença desnecessária de tudo. Tá, peraí. Quando nos casamos, tudo aquilo que gostávamos era muito caro. E tudo aquilo que podíamos comprar era muito feio. Tá? Eu poderia dizer assim, ó, quando nos casamos, aquilo que gostávamos era muito caro. E aquilo que podíamos comprar era muito feio. Eu posso tirar o tudo, tá? Mas não é um erro, gente. Ele tá me falando que ele quer um erro gramatical. Não é enfático isso aqui, gente. Não é só aquilo de que gostamos, é tudo. Tudo para dar essa ideia de generalização. E não é um erro, que ele está me pedindo erro. O que está errado é eu não colocar preposição. Eu colocar o tudo não está errado, tá? Então, não é um erro, tudo bem? A falta da preposição a
antes de que podíamos comprar, tá? Aqui é a mesma regra daqui de cima, ó. É a mesma regra, tá, gente? Então, é assim. Quem gosta, gosta de. Então, esse de vai para cá, tá? Aqui, podíamos comprar. Se comprar exigir a preposição a gente tem que colocar. Só que quem compra, compra algo. Quem compra, compra algo. Quem compra, compra algo. Ele não pede preposição. Então, não tem que colocar a nenhum, tá? Ele queria o erro estava na ausência da preposição de. Ele quer um erro gramatical. Ele quer um erro gramatical. Não colocar a preposição de bem aqui é um erro gravíssimo, tá? É um erro de regência. Então, bem aqui tinha que ter a preposição de. Esse tipo de questão ela cobra, gente. É uma questão um pouco mix, né? Porque mistura um pouquinho de tudo. E aí você tem que estar atento, tem que exercitar, tem que treinar. É isso. 7ª aqui, ó. O texto mostra um bom exemplo do emprego do acento grave indicativo da crase. Assinale a frase abaixo em que isso também foi feito. Olha, gente, a crase dela é uma crase muito boa, tá? Não é uma crase de pegadinha. Yara, mas eu não reconhecia, eu nem sabia. Mas não é de pegadinha. Isso é muito legal, diferente da análise sintática dela, que é enjoadinha. É muito boa. É só você treinar, aprender as regras de crase e aplicar. Então, tem que treinar para não errar. Ela não tem pegadinha, ela gosta de crase, tá? Então, vamos dar uma olhada. Ela quer a correta, né? Então, vamos lá. Ó. Ir para a rua para protestar é direito do cidadão. Yara, eu acho que essa tá certa. Não, aí você tem que entender o seguinte, ó. Se você tem que analisar um A, ó. Você tem que analisar um A ou um AS, tá? Olhe para antes. Normalmente a gente olha para depois, tá? Se antes houver preposição, isso anula a crase, tá? Então fica sem crase. Yara, mas a crase não é com preposição? Não, mas é com a preposição a. Se eu estou vendo outra preposição, anula a crase. Então, se eu tiver para, que é preposição, se eu tiver entre, que é preposição, se eu tiver com, que é preposição, sobre ou sob, que é preposição, tá? Se eu tiver após, que é preposição, perante, isso anula a crase, tá? Então, bem aqui, qual é o problema? Eu tenho uma preposição antes da crase, ó. Então, se eu tenho essa preposição, né? Se eu disser o seguinte, ó, ir à rua é uma coisa, ir para a rua é outra. Se eu disser ir à rua, ó, quem vai, vai, e ó, tenho dois A's aqui, crase, tem um A daqui, um A de lá. Aqui eu tenho preposição e artigo, tá? Não ocorre crase depois de preposição. Então, esse para é uma preposição, ele acabou com a crase. Agora, nunca se deve ir às como. Não estou vendo preposição aqui, ó. Quem vai, vai a, ó. E compras, aceita, artigo. Aí sim, ó. A mais as, crase. Alternativa, letra B de bola, ok? Para a economia, ó, tá repetindo aqui, ó. Esse para é uma preposição. Depois de preposição não ocorre crase, tá? Depois de preposição não ocorre crase. Planeje as suas compras. Ah, Yara, aqui a crase é facultativa. Não, mas espera aí. Ela é facultativa se houver exigência de preposição, tá? Quem planeja, planeja algo. Planejar é verbo transitivo direto. Planejar não exige preposição, tá? Então, isso aqui é um objeto direto. Objeto direto nunca vai ter crase. Objeto direto nunca vai ter crase. Objeto direto nunca vai ter crase. Muito cuidado, tá, gente? Tá? E mais uma coisa, no plural não tem crase facultativa, tá? Se eu disser para você, ó, referir-me, ó, referir-me
a sua irmã, aí aqui tem crase facultativa, tá? Porque, ó, quem se refere a uma exigência de preposição. E aí eu tenho um pronome possessivo aqui, aí a crase é facultativa, tá bom? Mas a crase ela é facultativa diante de pronome possessivo feminino, desde que haja exigência de preposição. São coisas diferentes, tá? Pesquise as tarefas. É a mesma coisa do anterior. Quem pesquisa, pesquisa algo. Ó, é verbo transitivo direto. Então, como verbo transitivo direto, não exige preposição. Se não tem preposição, a base da crase é a preposição, tá? As tarefas é objeto direto. Objeto direto nunca vai ter crase. Objeto direto nunca vai ter crase. Objeto direto nunca vai ter crase, tá? Então, a alternativa é a letra B de bola. O que eu tenho? Ó, preposição anula a crase. Preposição anula a crase, tá? Objeto direto nunca vai ter crase. Objeto direto nunca vai ter crase. Opa, essa aqui, ó, é recente, de 2 domingos aí, da FGV, tá? Do EBSER. Assinale a frase em que a palavra sublinhada está empregada corretamente. Isso aqui é concordância nominal, por incrível que pareça, ela é uma banca que usa a concordância nominal, tá? E a verbal. Não usa em todas as provas, mas ela cobra. O que é isso aqui? A palavra meio tem relação com morfologia. Tem relação com morfologia. A palavra meio, ela depende do que vem depois, gente. Tá? Então, toda vez que você quiser verificar se a palavra meio concorda, olhe para o que vem depois. Então, assim, ó, meio, o quê? Ó? Se depois vem um adjetivo, esse meio é advérbio e fica invariável. Tá? Ah, ela é meia lesa. Não, não é meia lesa. Ela é meio lesa, porque lesa é uma característica, tá? Ela tá meia cansada, só a metade? Metade, não. Meio cansado, um pouco, é advérbio, tá? E aí, semanticamente, isso aqui é um pouco, né? E aí é invariável, tudo bem? Advérbio é invariável, advérbio é invariável, advérbio é invariável. Não é o adjetivo que é invariável, é o advérbio, tá? Então, não é o adjetivo que é invariável, é o advérbio. Quando é que o meio vai concordar, né? Quando é que você vai ter a palavra meio, que pode flexionar, né? Meio, meia, meios. Se depois dele, presta atenção, vier um substantivo, aí não é mais advérbio, porque advérbio não se refere a substantivo, né? Então, ó, o meio, ele concorda com o substantivo que vem depois, tá? E aí, nesse caso, ele é um numeral, nesse caso, ele concorda. Meios termos, meias verdades, meia melancia. É isso aí, tudo bem? Você vai olhar para o que vem depois. Bora lá. Chegamos meios cansados. Peraí. Mas cansados é um adjetivo. Em que concorda com adjetivo? Quem se refere a adjetivo é advérbio. Quem se refere a adjetivo é advérbio. Fica invariável. É um pouco cansados. É um pouco cansados. Ela estava meia abatida, só a metade, a outra metade estava valendo, né? Abatida é um adjetivo, tá, gente? Só para, se você não prestou atenção, ó, isso aqui é verbo de ligação, estava é verbo de ligação. Abatida é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um adjetivo, né? Quem se refere a adjetivo é quem? Um advérbio. Advérbio é invariável, gente. Então, é meio, um pouco abatida, tá? C. As frutas estavam meio caras. Opa, parece que tem a ver, né? Meio caras. Só para ver aqui, ó. Estavam, verbo de ligação. Caras, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é um adjetivo. Quem se refere a adjetivo é um advérbio. Advérbio fica
invariável. Ah, elas estavam um pouco caras, não é a metade dela, tá ok, tá lindo, ó. Estavam meio caras. Perfeito, C de casa. Nos meio tempos, tá? Olha só, são os tempos, ó. Tempos é um substantivo, tá? Esse meio é obrigado a concordar, porque ele se refere a um substantivo, ele funciona como numeral. Ele é obrigado a concordar. São nos meios tempos. Meios tempos, meios tempos. Ficaram todos meios tristes? Tristes é um adjetivo. Quem se refere a adjetivo é advérbio, palavra invariável, tá? Então, ficaram todos meio tristes, um pouco tristes. Não é a metade triste, não. Um pouco tristes, tá? Todas estão erradas, menos a letra C, né? É meio cansados, né? É um pouco. Fica invariável, né? Meio abatida, é um pouco também. Meio caras, ok, né? Meios tempos, é um substantivo, né? Meio tristes, é um pouco. Tudo bem? Isso aqui é concordância nominal, mas tem base morfológica, então é bom ficar atento, né? Porque ela gosta de morfologia. E essa aqui, ó, também recente, ó, 2025 agora, 2 domingos atrás, tá? Ela quer o valor semântico do termo destacado, se ela gosta, tá? Isso aqui mistura um pouquinho o período composto, né? Mistura um pouquinho de morfologia, um pouquinho de período composto e o valor semântico. Pode ser o valor semântico da conjunção, pode ser o valor semântico da preposição. Então, estuda período composto, os valores semânticos, tá? Vamos ver, ela quer que está correta, né? E a falta de água para consumo, principalmente em regiões mais pobres, populosas e áridas do mundo, já é uma realidade preocupante. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, o Brasil é um país de sorte e vai contra essa tendência mundial. Então, vamos, ela quer os valores semânticos. E a falta de água para consumo. Para consumo é ou não é com a finalidade de consumir? É a B, né? Já marcaria a letra A, gente, já marcaria, ó. O para nem sempre é finalidade, tá, gente? O para pode ser direção, lugar pode ser um monte de coisa, tá? Mas aqui é a falta de água com a finalidade de consumir, né? Tem a B, já é essa, tá? Aí ele diz em regiões mais pobres. Gente, ali tá em regiões. Regiões é lugar, não é tempo. Se tivesse escrito em momentos, não, né? Segundo é uma ordem, não. Primeiro lugar, segundo lugar seria a ordem. Ali é conformidade, né? Ele diz, o Brasil é um país de sorte e vai contra essa tendência. Não é oposição, é adição, né? E vai contra essa tendência. Aí contra não é comparação, é oposição, tá? Então assim, ó, esse em lá, ele é lugar, né? Esse segundo, ele é conforme, né? Ele é conformidade. Esse e, ele é adição. E esse contra é que é oposição, né? Contrário, né? Alternativa, letra A. Boa, né? Para mostrar que nem tudo é ruim, né? FGV. E a 10ª, para a gente matar aqui, tá? Ela tem algumas questões que dão uma derrubadinha. Nem sempre ela cobra, mas a gente tem que estar cercando a banca, porque caso ela traga uma questão com a qual eu não esteja acostumada, ela vem, eu digo, não, já fiz questões dessa banca, eu já sei tudo, não vai me derrubar assim, né? Então vamos lá. Ela diz assim, ó, se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas, isso aqui é uma reescritura, ela é uma banca que gosta de reescrever, gente. E aí você tem que reescrever mantendo o mesmo sentido e mantendo e fazendo o que ela pediu. Por quê? Ela pediu de reduzida para desenvolvida, podia ser o contrário. Podia ser de
de desenvolvida para reduzida, tá? Podia ser para nominal, ela adora reescrever orações. Ela não é de cobrar o nome da oração, né? A não ser o valor semântico. Ela gosta de reescrever. Então tá, você sabe desenvolver? Eu vou ler lá em cima. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime para isolar a área e preservar as provas. Qual é o erro que você comete? Você quer ler e você quer escolher aquele que é mais gostoso para o ouvido, por isso que eu não sei, né? Vou dizer, para isolar a área, para que isolem a área e preservem as provas. Não gostei. Para o isolamento da área e preservação das provas. Gostei mais desse. Para isolarem a área e preservarem as provas. Gostei também. Para que isolassem a área e preservassem as provas. Ai, não sei. Para que isolem a área para a preservação das provas. Às vezes o que você mais gosta não tem nada a ver. Primeira observação. Se eu vou desenvolver, tem que ter conjunção. Então, se eu tenho um para e eu vou desenvolver, vai ter que ter para quê? Mais uma coisa, se a oração, gente, tem que ter verbo, Deixa eu te avisar. Esse aqui não tem verbo nenhum, ó, esse que você gostou. Para o isolamento. Isso é substantivo. E preservação, não tem verbo nenhum. Isso aqui não é oração. Se tem uma que você tinha que jogar fora, a primeira letra B de bola. Aí foi a que eu mais gostei, tá vendo? Não tem nada a ver com gostar. Então, primeiro passo. Se ela é desenvolvida, tem que ter que. Se ela é desenvolvida, tem que ter que, tá? Então, bora ver as desenvolvidas. 3. Tá aqui, ó. O resto você já eliminava, ó. Para que e para que. Aí sim, né? Desenvolveu já 3, tá? Aí agora, Yara, agora você tem que entender o seguinte. Você vai enfiar essa oração bem aqui, né? Você vai enfiar essa oração bem aqui, tá? Só que ela vai ter que combinar, ó, então eu vou tirar essa, ó, vou tirar. Você vai enfiar bem aqui, né? Só que ela tem que combinar com a outra oração, gente, tá? A outra oração, eu vou voltar com essa, tá? Mas a outra oração, ó, tem esse verbo. Então, eu tenho que, ó, colocar um para que, né? Aí, bem aqui, ó, nessa oração, eu tenho o verbo isolar e tenho o verbo preservar. Eu tenho 2 verbos, tá? Eles vão ter que ser transformados no mesmo tempo do de lá de cima. A oração que eu vou colocar aqui tem que combinar com a oração que já está lá. E eu tenho que focar no tempo, ó. Esse são está no presente. Então, significa que esse verbo isolar e esse verbo preservar, eles têm que estar no presente quando eu for desenvolver. É isso que você tem que ver, tá? E aí aqui, ó, isolar sem, preservar sem, isso é passado. Isso é passado. Isso é passado. Isso é passado. Já eliminei, tá? Então, eliminei esses que não tinha que, eliminei esse que é passado. Fiquei entre a letra A e a letra E. Qual você marcaria? Para que isolem a área e preservem as provas, para que isolem a área e para a preservação das provas. Não sei se você reparou, mas bem aqui tem preservação, que é um substantivo. E lá eu tenho, ó, o verbo isolar e o verbo preservar. Então, é para que isolem e para que preservem as provas. Eu mantenho os mesmos verbos que estão lá, só que eu coloco eles no presente. Então, olha só. Tem que ter que, porque a oração é desenvolvida. Os verbos têm que estar no presente, combinando com o verbo de fora. Alternativa letra A. Alternativa letra A. Um verbo, outro verbo. Um verbo, outro verbo. Que vão estar no mesmo tempo do outro, tá? Então, daqui, ó, o que tá errado? Faltou um que aqui. A letra B não tem nem verbo, ó, é sem verbo a letra B, tá? A letra C não tem conjunção, né? Então, aqui, ó, é sem conjunção. A letra D de doido está no passado. E a letra E, isso aqui é um substantivo, tinha que ser verbo, tá? Então, não é uma transformação baseada no ouvido.
Quando você começa a transformar, você começa a se acostumar. Porque você começa a ver, e é muito igual. Você começa a pegar várias questões dela e elas começam a ficar repetitivas. Inclusive, essa é uma característica da FGV, né? A gente começa a ver uma questão que é igualzinha à outra. Então, treinem, exercitem, façam muitas questões da FGV. E se vocês quiserem orientação, eu estou aqui para ajudar. Tudo bem? E nós temos o Quebrando a Banca FGV, é um material excelente, tá? A gente sabe que ajuda. Existem outras questões além dessas, mas aqui você já tem tudo organizado em apostila para você exercitar e em vídeo para você ter a explicação devida. Tudo bem? Lembrando que isso aqui, o Quebrando a Banca, é na verdade um pacote de exercícios, né? Mas eu vou explicando a cada lista de assuntos aqueles assuntos pertinentes ao assunto, aqueles assuntos pertinentes à lista em questão, tá? Mas se você quer teoria valendo mais exercício, aproveite o combo, tá? Por 6 meses, duvido se você não aprende tudo e garante a sua aprovação. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Da FGV. Se você vai fazer essa banca tá aí para vários concursos, você precisa dar essa direcionada para garantir a aprovação, garantir a mesma linguagem da banca, né? Ela trabalha assim, eu já sei o que ela quer. Ok? Fiquem ligados que a gente vai colocar mais questões, mais bancas. Aí, qual é a banca que você quer que eu analise? Agora a gente voltou para ajudar vocês, ok?